Instrução espiritual, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. A exemplo do Cristo. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhes novas concepções da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida. E em quinhonhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 109, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Todos nós temos alguma coisa
possuímos um conteúdo, construímos ao longo dos séculos e séculos recursos de sabedoria e recursos de amor. Evidentemente que em quantidades insuficientes, mas Jesus sabe que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que pode multiplicar tais recursos para que consigamos avançar com mais segurança. Exatamente o que nos faltava era o ensinamento dele, a revelação das leis de Deus, as questões morais e espirituais que estavam embotadas pelo materialismo, acima de tudo pela ignorância. Por ignorância, nós nos fechamos em pontos de vista, em observação obtusa da vida e, no final, vemos apenas, no próximo, a parte ruim. Enxergamos na vida o desalento, o desânimo, o desafio, como se fosse algo invencível, impossível de ser superado. O Evangelho de Jesus, ainda mais agora, à luz do Espírito, vem nos trazer esperanças novas, porque amplia a capacidade de entendimento, de compreensão de todos nós. Mas não é uma coisa dos espíritas. Não. A literatura espírita está posta para toda a humanidade. Qualquer pessoa poderá acessá-la e, junto com os esclarecimentos dos espíritos superiores, nós teremos a participação no entendimento do Evangelho completamente diferente, porque nós estaremos observando as questões morais e espirituais sem os óbices do materialismo, da finitude, daquela questão desafiadora que assusta todo mundo, que poderíamos chamar de salvação ou perdição, céu ou inferno. Mas ele mesmo diz para nós que o reino de Deus é dentro de vós. Ora, mas nós entendemos que o inferno também é dentro de nós. Então, depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte e temos que pegar essa parte boa. Observemos, ele bem sabia o que havia em nós. Daí o esforço infinitamente grande que ele desenvolve, apagando todas as luzes para habitar junto de nós e trazer as instruções, as revelações. Mas não é só uma demonstração do poder e do amor de Deus com palavras, mas é também com ações. Ele cura cegos de nascença, ele cura rancenianos, ele ressuscita até mortos. Mas não é para demonstrar vaidosamente o poder, não. É para demonstrar para a humanidade o amor de Deus. Esse amor que cobre a multidão dos erros, o amor que vai buscar a instrução espiritual, o amor que terá o apoio da espiritualidade maior no envolvimento diário nas questões da profissão, nas questões das atividades do lar, nas questões internas, existenciais. Nós poderemos nos apoiar no amai-vos. Fundamental que observemos a importância do amai-vos. Ora, se nós começamos a ensaiar o amai-vos,
nós vamos errar menos. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não engana, quem ama não faz corrupção, quem ama não faz guerra, porque quem ama faz ao próximo o que gostaria de receber do próximo. Então é algo extraordinário observarmos a informação sobre o amai-vos. Na verdade, nós precisamos dessa regra áurea, de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós. Do contrário, não conseguiremos aplicar o amai-vos uns aos outros, de jeito nenhum, porque irá prevalecer o egoísmo e também o interesse pessoal. Esse interesse pessoal é o grande obstáculo para que avancemos na direção do amor ao próximo. Nós precisamos exercitar a compaixão, a piedade, para que a caridade possa ser implantada em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. E a diferença é essa, né? Porque se nós não tivermos cuidado, o tempo todo nossas impressões, observações com relação ao próximo são negativas. Aí nós sempre nos deixaremos impressionar negativamente se não tivermos a instrução espiritual, essa compreensão maior do Evangelho. Porque precisamos evangelizarmos-nos a nós mesmos. Esse é o grande desafio. Não é evangelizar o próximo, falar do Evangelho, recitar os versículos, falar do mundo espiritual, citar as obras psicografadas por Chico Xavier. Isso de nada adiantará para nós se não aplicarmos em nós mesmos. Poderá servir para quem nos ouve, porque a pessoa, às vezes, vai aplicar, vai ouvir e vai aplicar. Mas será que nós estamos conseguindo aplicar esse amai-vos uns aos outros? Porque teríamos que perdoar mais, teríamos que agir com mais paciência, com mais tolerância, com mais caridade. Teríamos que esquecer as ofensas. Não é fácil. Esquecer ofensa dá a outra face, porque ele diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Quando afirma, se te bater numa face, oferece a outra. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Ora, se nós não exercitarmos o amai-vos uns aos outros, não conseguiremos aplicar essas máximas do perdão e da caridade. É preciso exercitar. Mas como? Sempre que nós vamos falar ou que nós vamos fazer alguma coisa, importante que pensemos antes. Será que eu gostaria que alguém falasse assim comigo? Será que eu gostaria que alguém fizesse, agisse comigo como eu estou pretendendo agir? É difícil, né? Porque nós vamos fazendo tudo no automático, naquele impulso do materialismo, no impulso da animalidade, e deixamos de lado a vigilância do pensamento. Nós temos que vigiar mais o nosso pensamento, nós temos que controlar a qualidade do pensamento, exatamente para que as palavras e as ações possam ser do bem, possam ser da esperança, da alegria, da paz, da harmonia. Não é fácil mantermos aí a qualidade do pensamento num padrão de amor, num padrão de sabedoria e de amor. Não é fácil. Nós sabemos. Ora, mas Jesus sabe o que há em nós. Ele aposta na nossa melhora.
Por que que nós não vamos apostar na nossa própria melhora? É importante que apostemos, importante que busquemos o aperfeiçoamento dos procedimentos em todos os sentidos. Não é fácil, nunca será fácil, mas ninguém disse que é fácil. Não é? O próprio Evangelho parece repetitivo na insistência com relação a observarmos a nós mesmos. Mas se não julgarmos a nós mesmos e se não buscarmos coibir as más tendências, seremos sempre vitimados pelas garras do mal, ou estaremos sempre instrumentalizando ações malévolas, ainda que disfarçadamente, ainda que de uma maneira meio que não era isso que eu queria falar, não era assim que eu queria agir, e vamos encontrar sempre um desculpismo, mas, no fundo, nós queremos optar pelo que é mais fácil. Corrigirmos-nos moralmente, espiritualmente, não é fácil, mas ele bem sabia o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. E Emmanuel aqui vai dando para nós exemplos, né? Ele sabia que a usura morava com Zaqueu, e trouxe da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, espíritos viciados em sexo. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos. Mas, ainda assim, ele não deixou de instruir Nicodemos. Mas aí ele não deu atenção, não dialogou, não respondeu às perguntas. Não. Nicodemos fez perguntas, e perguntas até sábias, e Jesus respondeu. Mas ele sabia da vaidade intelectual, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida, dizendo, inclusive, para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos fica um tanto assustado. Mas como assim nascer de novo? Como posso eu, já sendo um homem velho, penetrar novamente no ventre de uma mulher para nascer de novo? Ele, coitado, ele não tinha condição de entender. E ainda hoje é uma dificuldade, porque a pessoa desencarna aqui num corpo de adulto, ou velho ou novo, mas o corpo de adulto, como que vai nascer de novo? Ora, o corpo perispiritual, no mundo espiritual, no momento, ou nos preparativos da reencarnação, ele é diminuído de tamanho, até ficar infinitamente pequeno, invisível a olho nu, e é inoculado dentro da mãe, da barriga da mãe, no momento da fecundação, no ato sexual. É algo extraordinário. Equipes médicas especializadas na reprodução humana é que promove isso, não é por acaso, não é um acontecimento fortuito, não é porque fez sexo que vai engravidar, não é assim. O espírito é preparado, o perispírito é diminuído de tamanho. Mas como, coitado de Nicodemos, ia saber sobre isso? Nós ficamos sabendo agora, no século XX, no século passado, com o Chico Xavier psicografando para nós o livro, é onde André Luiz, Missionários da Luz, vai falar para nós como que se dá a preparação e a reencarnação, no capítulo chamado Reencarnação. E interessante, o espírito André Luiz vai trazer detalhes, vai falar detalhadamente sobre o processo, o sono que o espírito vai experimentar, um sono provocado, e toda a preparação para o benefício do próprio reencarnante. Então, a maravilha, a instrução espiritual.